salvação eterna. Diga, salvação eterna. Eterna é até quando? Para sempre, aleluia. Diz a palavra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, uma vez só. Que oferta é essa única? Jesus, ele é a oferta, ele se ofertou, ele se deu com uma única oferta. Ele aperfeiçoou até quando? Para sempre, aperfeiçoou, tornou perfeito para sempre. Quantos estão sendo santificados? Diga, eu estou sendo santificado. E Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, me aperfeiçoou para sempre. Diga, Deus me salvou eternamente. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai. Agora, Senhor, nós queremos crescer ainda mais na Tua graça, no Teu conhecimento a respeito da salvação eterna, Pai. Ó Deus, isso tem que estar completamente, Pai, internalizado. A nossa convicção, a nossa certeza acerca da nossa eternidade, Pai, tem que ser definitivamente um ponto resolvido, um ponto, Senhor, assumido, um ponto que, sabe, quando nós afirmamos, crendo com o coração, Jesus, te engrandeça, te louve, te bendiga. Jesus, fala a cada coração, fala aos que estão pela internet, fala àqueles que vão ouvir essa mensagem, Jesus, de alguma maneira, ou assistir o vídeo deste culto depois, que o Senhor foi para aquela cruz e fez uma obra definitiva, Pai. Não tem volta, nada falhou, nada fracassou. Portanto, a nossa salvação está nas Tuas mãos. E se está nas Tuas mãos, está segura eternamente. Assim nós cremos, assim nós recebemos e assim nós vamos ministrar nesta hora, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Diga, Deus me salvou eternamente. Amém. Muito obrigada, Tiago. Amados do Senhor, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, só por você ser exclusivo de Deus, ninguém mais toca em você, né? Você não é de mais ninguém. Aqueles que são chamados filhos amados, filhos benditos, boa semente, aqueles que são trigo para o celeiro do Senhor, aqueles que são peixes bons, frutos bons, árvores boas. Diga glória a Deus. Amém. Pregar que a salvação se perde é tirar a autoridade de Deus e é tirar o valor do sacrifício de Cristo para colocar aonde? Nas obras dos homens, naquilo que o homem faz ou deixa de fazer para ser salvo. Nós não vamos tirar o valor do sacrifício de Cristo para colocar no homem, na obra que ele faz ou deixa de fazer para ser salvo ou para manter a sua salvação. Jamais. Alguns homens querem manter em suas mãos a determinação da salvação, o que é, logicamente, antibíblico, completamente fora de propósito. E, dessa forma, manter a determinação da salvação em suas mãos, isto faz com que haja uma maneira de manipular aqueles que não têm entendimento. Há pessoas que não têm entendimento, não têm a revelação da verdade, da sã doutrina. Então, quando um pregador, alguém que está com uma Bíblia na mão, alguém que fala mais forte, alguém imbuído de alguma autoridade ou missão, ou enfim, algum nome eclesiástico, fala, olha, Deus apaga o nome do livro da vida, a pessoa treme. Se você fizer tal coisa, olha, o diabo te pega, você vira mulambo de Satanás, você vai arder no inferno. Então, quando uma pessoa não tem entendimento, quando uma pessoa não tem conhecimento da verdade, ela é facilmente manipulada. Você sabe que em muitos lugares chamados de igreja, as pessoas só estão lá por medo.
Elas sabem que está tudo errado, elas sabem, no fundo, né, que tem coisa ali que não coaduna com o homem de Deus, com aquilo que é o cristianismo, os valores espirituais. Mas o medo do diabo, o medo do inferno, o medo da maldição, o medo dos trancas-ruas, do medo dos demônios, é tão grande que a pessoa se submete. Então, olha, para você manter sua salvação, você tem que fazer permanentemente uma corrente. Você tem que pegar um carnê, senão a salvação do teu filho está vulnerável. Então aí eles dão um carnê pela tua salvação, um carnê para você pagar e manter a salvação do teu marido, um carnê para você pagar e manter a salvação do teu filho, um carnê para você pagar e manter os teus negócios funcionando. Então, a pessoa sem entendimento, ela é facilmente manipulada, engodada. Logicamente, ela está o quê? Cativa. Ela está prisioneira da mentira de Satanás. E que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai usar a própria palavra de Deus para confundir, né? Pega ali um pedacinho de um versículo, pega ali uma situação, cria uma doutrina humana, né? Uma coisa horrível em cima daquilo, e as pessoas vivem cheias de medo, as pessoas vivem escravizadas. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que uma vez filhos para... Você veja, até na questão humana das famílias, né, a gente diz assim, existe ex-esposa, existe ex-marido, existe ex-sogra, ex-sogro, ex-nora, ex-genro, não tem ex-filho. Não tem ex-pai. Uma vez filho para sempre. Agora, traga isso para Deus, para a soberania de Deus, né? Nós sabemos que Deus jamais deixaria um filho no inferno, ou nos chamaria de filhos, para depois nos rejeitar. Que Deus seria esse? Então, nós temos segurança na nossa salvação. Nós temos que começar a entender e pensar como a Bíblia ensina a pensar, como a verdade é, né? Então, com esta mensagem, com este estudo, nós temos isso em literatura, por favor, você que precisa conhecer mais, se aprofundar mais, vá à livraria, pegue, nós temos lá um livro maravilhoso chamado Salvação Eterna do Cristão. Nós temos ali várias literaturas, muitos estudos gravados em CDs, DVDs. Na nossa página, se você puser na pesquisa, você vai encontrar lá tudo que a gente já falou, eu, Bispo Maurício, pregações aqui, estudos em seminários, enfim, sobre a segurança da salvação, sobre a salvação eterna. Então, esse estudo, esse tipo de mensagem, faz você chegar a um conhecimento pleno que a salvação obtida por Jesus Cristo não pode ser invalidada por nada, nem pode ser invalidada por ninguém neste mundo. A salvação efetivada por Jesus Cristo é para sempre. Diga glória a Deus. Muito bem, então eu queria agora abordar alguns pontos, começando com o ponto 1. Deus mesmo, antes da fundação do mundo, disse que daria a seus filhos a vida eterna. Então, vamos começar a entender, poderia Deus mentir? Não, jamais. Então, se Deus, antes de nós termos um corpo físico, antes de nós termos pecado, o Deus lá atrás, que criou os nossos espíritos e nos predestinou para Ele lá atrás já disse que a nossa salvação seria eterna, que Ele nos daria vida eterna. Deus não pode se contradizer, Deus não muda. A palavra de Deus diz que porque Ele não muda, nós não somos consumidos. Então, essa palavra é fiel. Vamos ver em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 3, o que diz. Paulo está escrevendo e ele diz, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, é o que nós estamos fazendo aqui, fazemos no nosso ministério. O que nós fazemos? Nós promovemos a fé dom de Deus, o viver por fé, única e exclusivamente. Amém? E o pleno conhecimento da verdade. Por quê? Temos que dar verdade para o povo vai ser livre. O povo não vai se permitir manipular mais, não vai ser escravo de nada, não vai ser escravo de ninguém. Então, estamos aqui promovendo isso. Como? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu quando?
antes dos tempos eternos. Então, o que Paulo está dizendo a Tito? Tito, o Deus que não pode mentir, prometeu uma salvação eterna, uma vida eterna, antes dos tempos eternos. Se ele prometeu, ele cumpre ou não, igreja? Cumpre. Então, quando Deus prometeu a você vida eterna, você tem que entender que, num determinado momento, você teria que passar pelo processo de salvação em Cristo Jesus, para que isso fosse manifestado. E uma vez manifestado, está sacramentado, está consumado, está determinado. O seu futuro, o seu fim, é vida eterna. Diga glória a Deus por isso. E diz assim no versículo 3, olha, ele prometeu vida eterna antes da fundação do mundo. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ou seja, quando a palavra é pregada, aquilo que Deus determinou lá atrás se manifesta na sua vida quando você crê nessa palavra. Você está entendendo? Então, na hora em que você crê na palavra e recebe Jesus como seu Salvador, o que acontece? Ali você recebe uma lei de imputação por graça, e nessa lei de imputação está lá, vida eterna. Você recebe vida eterna na hora em que você crê em Jesus. Está entendendo? Você crê em Jesus? Então diga assim, eu tenho vida eterna. Você não pode duvidar disso, ok? Segundo aos Tessalonicenses 2,13 diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Se Deus escolheu você lá atrás para ser salvo, você poderia ficar perdido? Não. Deus escolheu para salvar você, para você ser uma pessoa salva. Não tinha como você ser do diabo para sempre. Você andou no curso do mundo um tempo, ele fazendo, né, você ali de cativo. Mas o Senhor escolheu você lá atrás para você ser salvo, para você ser do Senhor para sempre. Então, isso teria que ser revertido uma hora. E a palavra de Deus diz, vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quer dizer, como é que a salvação se manifestaria na sua vida? Como é que a vida eterna seria imputada em você? Pela santificação do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo entraria na sua vida e santificaria você. E fé na verdade, você iria crer na palavra, na verdade de Deus. Então veja, a hora que crê, você é santificado pelo Espírito Santo. Pronto, tem vida eterna, está salvo. Diga glória a Deus. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, lá atrás Deus determinou, por sua graça, que você e eu seríamos salvos e teríamos, quem é salvo tem vida eterna. Diga glória a Deus. Um Deus que determina a vida eterna para quem crê nele, pode mudar? Não, se ele determinou, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Muito bem. Vamos para o ponto 2. Até aqui tudo bem, igreja? Você está acreditando que você é salvo para sempre? Que você tem vida eterna? Muito bem. Vamos ver mais. O que crê em Jesus Cristo não se perderá jamais. Bispo, mas tem pessoas desviadas. Bom, aí nós vamos entrar num ponto delicado. Desviadas do quê? Porque assim, existem pessoas que creram verdadeiramente em Jesus, o confessaram e depois não foram, amadurecidas espiritualmente, não cresceram na graça e no conhecimento, não praticaram a palavra. Então, elas se desviam do quê? Da igreja, se desviam da comunhão, se desviam do caminho, se desviam do corpo de Cristo, se desviam de uma denominação. Mas se está em Cristo, não dá para se desviar mais de Cristo. Uma vez em Cristo para sempre. Amém? Então, vai padecer? Vai, porque não é essa a vontade de Deus, não é esse o plano de Deus para um salvo, ficar aí perambulando pelo mundo. O mundo não é lugar de salvos. Porém, a pessoa é salva por Jesus Cristo, só que vai ser salva como pelo fogo, vai passar aí perrengues, e se não entender o chamado, pode ser disciplinado, corrigido e até açoitado, e açoites de Deus, depois a gente vai tratar disso, pode vir até com morte prematura. Então, diz a palavra, né? Vamos lá, em João 3, 15 e 16, para que todo o que nele crê
tem a vida. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Aí já cai por terra aquele negócio. Não, bispo, a pessoa, como eu sei se é salva? Como eu sei? Ela não confessou Jesus. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como é que a gente crê? Com o coração, que aqui é o espírito. Então, se lá dentro a pessoa crê em Jesus, crê na obra da cruz, ela é salva. Pode ser que ela nunca tenha tido ou nunca tenha para frente a oportunidade de confessar publicamente que ela recebe Jesus como Salvador. Às vezes nós vemos pessoas que acabam sendo salvas, ou a manifestação da salvação se dá num leito de morte, a pessoa está toda entubada ali. A palavra de Deus diz, às vezes ela não vai falar, ela não vai ter nenhuma atitude que mostre aquilo, mas se ela crer, e Deus sabe, logicamente, quem crê, a palavra de Deus diz que tem. Quem crê tem a vida eterna. Versículo 16. Por quê? Porque Deus amou o mundo ocumene, o mundo dos eleitos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então, se crê com o coração de fato, tem vida eterna. Já tem vida eterna. Não precisa fazer nada para merecer a vida eterna. Não é por merecimento, é por graça. João 5:24. Vamos lá. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, veja que aqui não fala quem passa pelas águas, quem vai para a vigília, quem faz sacrifício, quem dá tudo o que tem. Mas quem não conhece isso, aí a pessoa fala, olha, para você manter sua vida eterna, para se Jesus vier hoje, você subir com ele, você tem que dar tudo, você tem que ralar, você tem que ir para as vigílias, você tem que pagar o preço. Não é nada disso que está escrito. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Ouve e crê, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Pronto, tem. Tem por quê? Por merecer? Não. Tem por graça. Porque crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a... Então, não morre mais, é aquela pessoa que nós estudamos aqui na semana passada. O corpo volta ao pó, mas o espírito não perece. O espírito é eterno e vai viver a eternidade com o Senhor Jesus. Diga, graças a Deus por isso. Você crê em Jesus? Então diga, eu creio, por isso eu tenho vida eterna. João 6, 47-51, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha, amados, às vezes não precisa nem falar. O Senhor conhece o que está no coração, não é? Tem a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Era um pão físico. Este é o pão que desce do céu, Jesus, para que todo o que dele comer não pereça. Eu recebo Jesus. Esse receber Jesus é eu comer, é eu internalizar esse pão que me descedenta, não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Então, quem recebe Cristo, come este pão vivo, este pão da vida. Quem recebeu a Cristo, a palavra de Deus diz, quem dele comer, viverá. Então, você já tem a garantia da sua salvação, a vida eterna. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, a hora que você crê no sacrifício de Cristo e recebe o poder da salvação dele em sua vida, você está comendo do pão vivo, do pão da vida. Ou seja, você vive e viverá eternamente. Diga graças a Deus. Amém? Amém. Vamos para o ponto 3. Está tudo bem? Olha o irmão aí que está ao seu lado, pode estar um pouco cansado, um pouco sonado, e diga, se alegre porque você já tem a vida eterna. Vamos lá. Olhe para o irmão do outro lado e diga assim, você não vai para o inferno, Rui. Diga, não tem a menor possibilidade de você ir para o inferno, não tem. Agora todo mundo ri mais, né? Porque tirou do inferno, que delícia. Louvado seja Deus. Amém. Ponto 3. Põe o ponto 3. Cristo é o responsável por manter nossa salvação para sempre. O homem não é fiel.
mas Deus permanece fiel. Então, assim, a nossa salvação, Deus não colocou nas nossas mãos para a gente garantir, para a gente guardar, porque a gente é infiel. E Ele sabe da nossa infidelidade, das nossas fraquezas. Então, Deus jamais colocaria a salvação, a vida eterna nas nossas mãos. A nossa salvação, a vida eterna, está nas mãos dEle. Porque Ele é fiel e Ele não muda. Então você está garantido para o céu. Se estivesse na minha ou na sua mão, provavelmente a gente ia perder essa salvação. Mas não, é Deus o responsável por manter a nossa salvação. Vamos ver isso em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Por que o Pai dá? Porque é predestinado desde antes da fundação do mundo. Esse é que vem a Cristo. E o que vem a mim, vem a Jesus por quê? Porque o Pai deu, porque é predestinado, porque estava escrito o seu nome no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, e o que vem a mim, vem porque é predestinado, de modo nenhum o lançarei. Fora onde? Para o inferno. Você está dentro, você é escolhido de Deus, diga amém. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então diga, não há nenhuma possibilidade de eu me perder. Porque é Jesus quem me guarda. Yes. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Dá ou não dá? Jesus dá e tira? Os pregadores da lei falam isso, mas não é verdade. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha. Você está seguro nas mãos de Cristo. Alguém pode tirar você da mão de Cristo? Não. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Você para Jesus vale mais do que qualquer coisa. E da mão do Pai, ninguém pode. Então diga, uma vez salvo, salvo para sempre. Hebreus 7, 22 a 25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, Paulo está falando do sacerdócio levítico, que tinha muitos sacerdotes, por quê? Porque eles iam morrendo e tinha que passar aquilo, né, para os descendentes. Ele diz, este, se referindo a Cristo, no entanto, porque continua para sempre, ele é eterno, tem o seu sacerdócio imutável. Ele é o sacerdote máximo, o sumo sacerdote. Por isso, também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Salva totalmente ou salva parcialmente? Totalmente. Então você vai totalmente viver a vida eterna. Não vai uma perna para o céu, outra perna para o inferno. Entenderam? Vai totalmente para o céu. Diga amém. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele. Então, até Jesus voltar, ou buscar a sua igreja, porque estiverem aqui, ou buscar aqueles que vão ressuscitar primeiro, os que morreram em Cristo Jesus, o seu depósito, a sua salvação, o seu espírito está guardado, está seguro. Diga amém. Judas 24, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Então fala que Jesus é poderoso, e Ele é, para guardar você de tropeçar a ponto de ir para o inferno. Não existe essa possibilidade. E para apresentar você com exultação, olha ele aqui, o meu filho salvo, imaculado. O que é isso? Sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem defeito, diante da sua glória. Você um dia estará lá, eu estarei lá, e nós vamos ser apresentados por Cristo, lavados, imaculados, santos, irrepreensíveis, e o Senhor é poderoso para nos guardar até aquele dia. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Ponto 4. O pecado não pode afetar a nossa salvação eterna. Então agora a gente entra aqui na segunda parte desse pequeno estudo,
para falar sobre a questão do pecado. Porque, de repente, algumas pessoas menos avisadas, algumas pessoas ainda imaturas na fé, né, no conhecimento, dizem, ah, é? Quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Deixe comigo. Olha, amados, agora nós entramos aqui nesse ponto muito crucial, que é a questão de que se a pessoa é de fato salva, se ela verdadeiramente passou pelo processo chamado regeneração do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que quem nasce de novo, o salvo, convertido, diz assim a palavra de Deus, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o velho homem já morreu, foi crucificado com Cristo e se ressuscitou uma nova criatura, um novo homem criado, né? A imagem do Senhor, como nós somos criados em espírito. Então a questão de pecar, depois de ser salvo, isso é uma coisa muito séria. Porque quem ainda tem essa mentalidade de que eu vou e depois, já que eu sou salvo, então eu me arrependo. A lei tem muitos mecanismos para a pessoa pecar e depois aplacar a culpa. Então faz lá meia dúzia de jejum e parece que acertou, né? Ou dá uma grande oferta e comprou. Isso aqui o que é? Isso aí é um paralelo, vamos dizer assim, um similar às indulgências lá da Igreja Católica na Idade Média, que se pagava, né, para se ver livre de uma condenação, e a igreja enriqueceu com isso, pagava-se para quem já tinha morrido, para tirar do limbo, para tirar do purgatório. Então, assim, são mecanismos malignos, demoníacos, que não tem nada a ver com Deus. O que ocorre é que uma pessoa de fato salva por Jesus, ela não tem mais desejo de pecar. Não tem. Pelo contrário, ela tem nojo das coisas que ela própria fazia no passado. Eu estou falando alguma inverdade? Nós sabemos que é assim. Quando você é salvo, você fala, meu, como é que eu fui capaz? Meu Deus, onde eu estava? O que era a minha vida? Onde eu andei? Onde eu vivi? O que eu fui capaz de... Lógico. Agora você seria capaz? Não, aquilo nem passa, nem é cogitado. Você quer distância. Paulo, inclusive, chega a dizer assim, olha, as coisas que eu fiz, as coisas que nós estamos... Nem mencionar, nós não devemos nem mencionar de tão abominável que foi. E que é diante de Deus, logicamente, né? Então, o pecado é alguma coisa que na vida de um salvo é um deslize. Nós não vivemos mais na prática do pecado como o ímpio vive e ele é para o pecado. A Bíblia diz que nós eventualmente pecamos, né? Porque João diz assim, olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, que perdoa os nossos pecados. Então, assim, a gente tem a provisão da cruz, a provisão do sangue de Jesus, que cobre qualquer pecado que, eventualmente, a gente cometa. Os irmãos estão entendendo? Mas nós não vivemos, nem queremos, e nem temos prazer no pecado. Então, eu preciso abordar isso, porque a gente peca. Peca às vezes só de pensamento, a gente peca. E esse pecado, eu pequei, meu Deus, eu fiz uma coisa abominável, eu escorreguei, minha carne estava exacerbada, eu fiz um negócio que eu sei que é errado, e agora? Esse pecado, não pode afetar a nossa salvação, traz consequências, porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Se eu planto na carne, eu vou colher coisas terríveis, a Bíblia diz que eu colho corrupção, eu colho coisa pesada. Todo mundo aqui que já plantou na carne sabe. Agora, esses pecados trazem consequências aqui e podem afetar espiritualmente a questão de galardão. O que é que a gente está fazendo aqui através do nosso corpo? Porque um dia nós vamos dar contas diante de Deus para galardão. Mas nenhum pecado tira a nossa salvação, nenhum pecado nos manda para o inferno. Os irmãos estão entendendo? Eu preciso falar isso para que você descanse, porque há pessoas
crentes em Jesus que já cometeram coisas erradas. Cometeram e ficam, se é na lei, a pessoa fica, olha, amado, massacrada com a ideia de que se Jesus voltasse, será que ele te perdoou por isso? Será que você agora consegue reverter esse processo? E aí penaliza-se, coloca-se muitas indulgências, muitos sacrifícios, muito pagamento de preço, muito não pode, agora se submete, faz, paga, como se Jesus na cruz não tivesse pago por todo tipo de pecado. E ele pagou por todo tipo de pecado. Amém? Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Aí as pessoas dizem, é o vencedor. Ué, mas não é porque você teve um tropeço que você deixou de ser vencedor. Vencedor é uma lei de imputação. O Senhor já disse que você é mais do que vencedor nele. Então, o vencedor, e aqui estamos todos nós, será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da... De modo nenhum, de quantos modos são? Nenhum. Quer dizer que existe algum pecado que faça o Senhor apagar o nosso nome do livro da vida? Não. Não. A salvação é imutável. Ninguém tira. Amém? Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Aqui que está o ponto. Eu não quero voltar para a vida do mundo que eu tive. De jeito nenhum. Não quero, não vou, não admito, não passa pela minha cabeça. É abominação, é nojento, nada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. A gente já teve perdido, vou viver como um perdido de novo? Somos, entretanto, da fé. Por que agora a gente é da fé? A gente é da crença. Por que a gente agora é crente em Jesus? Para a conservação da alma para a vida eterna. Então diga, minha alma está conservada para a vida eterna. Muito bem. Salmo 89, 30 a 37. Agora aqui tem uma revelação tremenda para essa questão. Ora, um salvo por Jesus de verdade, um crente mesmo, um renascido de uma semente corruptível, ele cometeu uma transgressão, ele pecou. O que acontece? Olha só. Se os seus filhos, Deus estava dizendo isso a Davi, se os seus filhos desprezarem a minha lei, já são filhos, já são da eleição, já são eleitos. Agora ele fala de uma forma de viver. Se desprezarem a minha lei, se desprezarem os meus preceitos, a minha palavra, e não andarem nos meus juízos, quer dizer, andar do jeito do mundo. Se não está no jeito de Deus, no padrão de Deus, nos juízos de Deus, está no modo do diabo. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então, o que Deus faz? Manda para o inferno? Não. Punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então, o que Deus faz? Deus pune e açoita. Como assim? Ele abre a guarda e a vida vem com tudo, amados. Ou nós, crentes, nunca passamos por disciplina. Passamos ou não passamos? Sim. Tem a questão da tribulação, é um tempo. Tem a questão da provação, é pesado, mas é para sermos promovidos. Ali muita coisa está sendo treinada em nós, caráter, personalidade, a nossa maneira de viver, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. São períodos de provas. Mas, amados, a despeito de tudo isso, existem momentos em que é pura disciplina do Senhor. E a disciplina vem com uma porta fechada de emprego, a disciplina do Senhor vem com uma escassez financeira, a disciplina, a correção do Senhor vem com um sonho que não se consegue realizar, de várias maneiras. Um ministério que fica travado, né? Disciplina, o Senhor disse, tem coisa errada. E você sabe, e enquanto você não corrige, enquanto você não acerta o passo, tem o quê? Correção e açoite da parte do Senhor. Continua lá o versículo, pode pôr. Mas, olha só, o Senhor dá umas varadas, viu? Você já pegou a mão e deu uns nos seus filhos?
Não, eu não bato porque tem a questão do negócio do estatuto da criança e do adolescente. Amado, todo o meu respeito, sem querer ser politicamente incorreta, mas se Deus usa a vara comigo e com você, e a vara de Deus dói, ninguém aqui está pregoando violência, lógico que não, mas isso é disciplina, isso é dizer não, para, chega, não vai fazer, não vai sair, não vai assistir, não vai brincar, não vai. E Deus faz isso com todo o amor do mundo. E Ele ensina os pais como é que devem fazer isso. Amor. Pai não é para sentar a mão e deixar marca em filho. Ouçam. Isso sim, merece cadeia, merece denúncia. Pai não é para marcar filho. Mas a palavra de Deus diz aqui, que lindo. Deus disciplina, Deus açoita, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha. Então, a fidelidade de Deus de que nós temos vida eterna, não pode ser desmentida. Ainda que Deus, esprema a gente por causa de correção e açoite, a salvação não pode ser. É fidelidade de Deus. Amém? Quem está entendendo? Vamos para o próximo. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi. O Senhor tinha jurado isso para Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Versículo 37. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. O Senhor diz, você quer saber como a tua salvação é eterna, como você tem vida eterna? É só você olhar para a lua e para o sol. Eles estão lá, mesmo escondidos atrás das nuvens, eles estão lá o tempo todo. E essa fidelidade de Deus é a que está impregnada, que está ali imputada, desculpem, no seu espírito. Deus é fiel. E Ele te salvou e salvou para ter vida eterna. Amém? Romanos 6,14. Porque o pecado, agora sim, eventualmente se peca, mas o pecado não terá domínio sobre vós. Bispo, eu conheço um crente que peca. Amado, eu tenho que te falar um negócio. Ele não é crente. Ele não é crente. Não, conheço um cara de uma igreja, mas ele vai no culto, ele louva, ele canta, mas ele faz cada coisa dos infernos. Ele não é salvo. Ele não tem a divina semente dentro de si, a semente incorruptível que não se corrompe mais. Ele não passou pelo novo nascimento. Amém? Porque o pecado, para quem é salvo, olha lá, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Então, o pacto que nos alcançou e que nos faz viver nele, nos faz viver livres, mas com responsabilidade. Você sabe que a santidade da graça é uma santidade não imposta. Não pode isso, não pode cortar, não pode ver, não pode ir à praia, não pode. Não. O Senhor diz, olha, julgai todas as coisas, retém o que é bom. O Senhor diz o quê? Eu posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os irmãos estão entendendo? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Crente não bebe. Fecha parênteses. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da... Diga glória a Deus. Então, a segurança da salvação não é uma licença para viver uma vida de pecado. Porque quem vive assim nunca foi salvo. Guarde isso, tá? E qualquer coisa diferente disso é erro doutrinário. Tem gente que peca e diz, não, mas é a graça de Deus. Que a graça de Deus não é libertinagem, não é liberdade para pecar. A graça de Deus é muito mais séria do que qualquer coisa. Amém? E o último ponto, ponto 5. Vamos lá? Mesmo que o crente não possa perder-se, ir para o inferno, há um chamado a viver no Espírito, em obediência, para poder gozar desta grande salvação aqui na terra, desfrutando de todas as preciosas bênçãos deste reino inabalável. Olha, mas
eu quero ir para o fim dizendo o seguinte: se você vai viver a vida eterna, o gozo celeste, as ruas de ouro, enfim, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não passou, o que Deus tem preparado, o que é a vida eterna com o Senhor, o que é o paraíso com Cristo. Olha, por que você vai esperar só chegar lá? Comece a desfrutar da sua herança aqui. Comece a viver já, né, as nuances do que é a vida de um homem de Deus, de um eleito de Deus, de um herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então, mesmo que você saiba hoje, e tem que saber que você não pode se perder, você não pode ir para o inferno, há um chamado do Senhor. Viver no Espírito, não deixar a carne, porque se você deixar a sua carne frouxa, se você deixar a sua carne fazer o que ela quer, você vai viver o quê? Você não vai para o inferno, mas você vai viver na disciplina, na correção e no açoite. E pode ir conhecer Abraão mais cedo. Então, é para viver o quê? No Espírito, em obediência. E aí você começa a gozar da salvação, da herança, dos benefícios, da graça aqui na terra. E começa a desfrutar, logicamente, das preciosas bênçãos que nós todos temos direito. Então vamos viver a bênção agora, por favor? Porque lá vai ser maravilhoso, mas dá para ter bênção aqui? Dá, é para ser assim. O Senhor diz, os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, quer dizer, quem é salvo, reinará através de quem? Jesus Cristo. Então vamos começar a reinar aqui, porque eternamente todos nós cremos e sabemos que vamos reinar. Então, amados, ore ao Deus Todo-Poderoso, agradeça a Ele pela sua salvação, que foi determinada desde antes da fundação do mundo. A sua salvação foi manifestada quando você confessou a Cristo como único e suficiente Salvador. Então não é, nunca foi e nunca será por obras, por ser bonzinho, por fazer caridade, mas sim por aquele que vive, por aquele que reina. De outra maneira, você jamais teria sido salvo, eu jamais teria sido salva. Então não se esqueça de que Deus jamais retirará a sua bondade de sobre você. Então, viver ou não em santidade, aí é uma escolha. Viver ou não em santidade implicará em disciplina de Deus, mas nunca em perda da salvação. Então, quem crê e confessa Jesus Cristo, vive sua vida guiada pelo Espírito Santo, faz parte de uma raça eleita. É aquela pessoa que foi tirada das trevas para a luz, já saiu da morte para a vida. Então, está nesta pessoa, e com ela viverá o Senhor para sempre. Esta pessoa já tem vida eterna. Já tem a garantia da sua salvação eterna. E isto, guarde para sempre, é irreversível. E nada separa você deste amor de Deus que garante a vida eterna, a sua salvação. Eu encerro com Romanos 8, 38 e 39, que diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguma coisa pode separar você do Senhor? Nada. Isto significa que se nada separa você do Senhor, o Senhor não vai para o inferno. O lugar do Senhor é o céu. Aliás, Ele está lá. Por enquanto Ele habita em você através da manifestação do Espírito. E você nele, e Ele em você. Qual é o fim disto tudo? Quando Ele completar a obra, o seu destino é a eternidade, é a vida eterna. Assim seja, assim disse o Senhor. Diga aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Fique de pé, olhe o irmão que está ao seu lado e diga, uma vez salvos, salvos para sempre. Diga, nós viveremos a vida eterna. Olha aí, irmão, diga, olha, eu vou estar lá no céu, e você?
Eu vou. Eu vou. Começa a sorrir. Imagina quanta gente vai para o inferno, não tem nada para rir. Nós temos. Imagine quanta gente não sabe nada disso. Nós sabemos, vamos rir. Imagine quantos irmãos já salvos por Jesus ainda têm medo de ir para o inferno por ignorância. Nós podemos sorrir, nós podemos agradecer, amém? Pai amado e bendito, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Muito obrigada por esse banquete, muito obrigada pela salvação eterna e agora pelo conhecimento dessa salvação, pela revelação, pelos olhos iluminados, Pai. Aqui nós vamos dormir sossegados, Pai, porque se o Senhor recolher qualquer um, porque já cumpriu o propósito aqui na terra, ó Deus, nós teremos a certeza de que já estaremos, qualquer um de nós, no seio de Abraão, Senhor, já em paz, gozando da Tua presença, os anjos, a festa, e um dia todos nós encontraremos os que já foram antes, Pai, os que forem depois, todo o Teu povo, todos os eleitos estarão nas bodas do Cordeiro Jesus, celebrando para sempre a vida eterna, que nós já temos certeza, convicção, isto é fé, isto é a garantia da palavra, de que todos nós já temos, nós que já Te recebemos, nós que confessamos, nós que não queremos na nossa vida nada com o pecado, nada com o passado, nada de disciplina, correção e açoite, nós que queremos viver santamente e irrepreensivelmente. Leva-nos para casa, Pai, nesta alegria, nesta confiança, nesta certeza que o Senhor nos escolheu e que aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bispo, aleluia, amém, glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. amém, Glória a Deus. aleluia, Aleluia. se alegre em Cristo.